E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Geografia 1, capítulo 14, Hidrologia, Sistemas Fluviais, Aquíferos e Ciclo Hidrológico. O ciclo hidrológico. 3/4 do planeta Terra são formados por água. Uma parcela significativa dessa água encontra-se em permanente circulação, que dá origem ao chamado ciclo hidrológico, fundamental para a manutenção da vida no planeta. Como funciona esse ciclo hidrológico? A água superficial, oceanos, lagos, rios, vegetação, desloca-se para a atmosfera por meio da evaporação e, no caso dos vegetais, da evapotranspiração. O vapor d'água ascende a níveis mais elevados da atmosfera e alcança temperaturas menores. Resfria-se e condensa-se, ocasionando posteriormente o fenômeno da precipitação, na forma de chuva, neve ou granizo. A água que chega à superfície pode se infiltrar nas superfícies porosas, mas volta para a parte superficial por afloramento ou exploração dos mananciais. Balanço hídrico mundial. Apesar de a maior parte do planeta ser formada por água, a maioria dela se encontra nos oceanos, mares, como água salgada. Além da água salgada corresponder a mais de 97% do total do planeta, a maior parte da água doce está congelada, porque seus estoques estão localizados majoritariamente nas áreas polares ou montanhosas. Os recursos hídricos são distribuídos de forma irregular pelo mundo. Apenas 9 países concentram cerca de 60% da água doce do planeta. O Brasil tem cerca de 13% da água doce superficial do planeta, em grande parte por conta da riqueza da bacia amazônica. Além da grande quantidade de água doce superficial, o país também possui importantes reservatórios de subsolo, os chamados aquíferos. Esses são formações geológicas subterrâneas onde se infiltra e se armazena água. A formação destes reservatórios somente é possível pela presença de rochas com características porosas e permeáveis. No Brasil, podemos destacar alguns principais aquíferos, como podemos ver na imagem abaixo. Hidrogeopolítica. A situação que a gente viu anteriormente determina uma nítida necessidade de valorização de recursos hídricos. Além disso, a ampliação do consumo devido a novos usos e ao crescimento populacional, a poluição e o desperdício agravam a tendência de escassez. Com isso, os conflitos pela posse dos recursos hídricos se intensificam. Entre os exemplos internacionais, a disputa entre Israel e a Síria pelas colinas de Golã, nascentes do Rio Jordão, os confrontos para o uso da água do Rio Nilo entre o Sudão, Etiópia e Egito. E na escala nacional, o projeto de transposição do Rio São Francisco expõe uma divergência de interesses. Algumas atividades econômicas de localidades banhadas pelo rio, como a irrigação e a produção de hidrelétrica, também podem ser prejudicadas pela transferência da água para outras regiões. As principais redes hidrográficas. Uma rede hidrográfica é toda a área que envolve os recursos de água dispostos em hierarquias referentes às bacias hidrográficas. Suas características estão associadas ao clima e ao relevo local, e os principais aproveitamentos econômicos de seus rios são captação de água urbana, industrial e agrícola, navegação comercial, turística ou de pesca, geração de energia e manutenção dos mananciais. Os principais eixos hidrográficos. Amazônico, maior volume de água do mundo, encaixado entre dois planaltos e um enorme dobramento moderno, navegável em grande parte. Elemento de penetração econômica na área norte da América do Sul. Reno-Ruhr, importante eixo de ligação entre os Países Baixos, Alemanha, França, Áustria e Suíça, navegável em grande parte e com áreas de grande dinamismo econômico ao longo de sua extensão. São Lourenço Grandes Lagos é um imenso sistema articulado dos Grandes Lagos, Estados Unidos e Canadá, que exigiu grandes obras e eclusas. Além disso, ele se articula com a megalópole do Atlântico pelo canal Henry Hudson.
Mississippi, Missouri, eixo de ligação entre o Golfo do México e as planícies centrais. Nilo, atravessa o deserto do Saara e se articula com a África Central, sistema de fraturas e lagos tectônicos. Possui enorme importância para a agricultura e aproveitamento hidrelétrico em Assum, no Egito. Danúbio, liga a Europa Central até o Mar Negro e articula países como Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Hungria, entre outros. Sistema Asiático, rios dependentes do degelo e das chuvas monsônicas. Destacam-se rios de alta potência hidrelétrica e formadores de deltas e planícies aluviais. O que é a dessalinação? Dessalinação é o processo físico-químico de retirada de sais de água, tornando-a doce ou potável. Existem 4 métodos diferentes para promover a conversão de água salgada em doce. Temos a osmose inversa, que ocorre quando se exerce forte pressão em uma solução salina. A água atravessa uma membrana semipermeável, dotada de poros microscópicos, responsáveis por reter os sais, os micro-organismos e outras impurezas. Dessa forma, o líquido puro se descola da solução salgada e fica separado em outro local. A destilação por multiestágios. Utiliza-se o vapor em alta temperatura para fazer com que a água do mar entre em ebulição. A nomenclatura multiestágios se justifica por conta da passagem da água por diversas células de ebulição, condensação, o que garante o elevado grau de pureza. Dessalinização térmica é um dos processos mais antigos, limitando a circulação natural da água. A destilação solar, o modo mais simples, é utilizado em lugares quentes, com a construção de grandes tanques cobertos com vidro e outro material transparente. A luz solar atravessa o vidro, a água do líquido bruto evapora, os vapores se condensam na parte interna do vidro, transformando-se novamente em água, que escorre para um sistema de recolhimento. Dessa forma, separa-se a água de todos os sais e impurezas. E o método por congelamento, ainda existem estudos de viabilidade e novas tecnologias. Nele, a água do mar ou salobra é congelada. Quando congelamos, produzimos gelo puro sem sal. Então, por meio do congelamento-descongelamento, obtém-se a água doce. Mas, afinal, é viável dessalinizar a água? Em países que possuem poucas reservas de água, como a Arábia Saudita, Israel e Kuwait, ou locais como a ilha de Chipre, onde os lençóis freáticos foram reduzidos por conta do seu uso inadequado, este processo é possível e necessário. É também uma alternativa para a tripulação de navios que ficam meses no mar ou para exploradores e cientistas que promovem pesquisas em regiões desprovidas de água doce. E é isso, meu povo. Fechamos o capítulo 14. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.